É questão de pouco, 5 minutos, 10 minutos, aí ele já volta. Aqui acolá acontece isso no PicPay, tem gente que se perde, mas porque o banco está em manutenção. É igual o nosso roteador, quando ele está, você está assistindo, está travando demais, aí você tem que ir lá na tomada, tirar, e ele zera, aí isso é chamado de manutenção. Até o nosso corpo precisa de manutenção. Ele tem que ir ao médico, né, Dida? Né, Dida? Tem que ir ao médico, fazer a manutenção. Vamos orar. Você está entrando no outro assunto. Vamos orar que é melhor. Pai, em nome de Jesus, te rendo graça, te louvo pelo privilégio de poder te louvar, te exaltar, te engrandecer, porque tu és bom em todos os tempos, que tua palavra é fiel. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Aí é só questão de 5 minutos, 10 minutos, aí volta ao normal. Irmão, abra as suas Bíblias em um texto bem conhecido, chamado 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Paulo, ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. Glória a Deus. Achou, minha filha? Fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse, vizinho aos Salmos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Paulo diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Somente esse versículo para a nossa meditação. Irmão, toda pessoa, depois que aceita Jesus e ela tem um chamado ministerial, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, presbítero, diácono, irmão, a palavra do Senhor, ninguém aprende ela do dia para a noite. Ninguém aprende a Bíblia do dia para a noite. E uma pessoa que vai pregar, não pense que é igual à tradição, que vai abrir a boca e Deus vai encher, não caia nessa. Isso não acontece. Paulo está ensinando a Timóteo como as coisas acontecem. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então todo ministro, irmão, tem que aprender a se qualificar. E a melhor qualificação é ler, é estudar. Não tem como, irmão, nós aprender a palavra do Senhor se nós não dedicarmos ao estudo, à leitura da palavra. Quando você lê, irmão, você melhora a sua maneira de expressar, a maneira de falar, e você vai conhecendo a palavra do Senhor. E Paulo chega para Timóteo e diz: procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. No tempo de Timóteo, não existia a Bíblia como nós temos hoje, em capítulos, em versículos. Não, hoje está muito fácil. Naquele tempo era pergaminhos, então era o rolo que a pessoa pegava para ler. Hoje não, você tem a Bíblia está dividida entre capítulo, em versículo, em livros. Então, você vai ler um livro e você hoje pode marcar onde você parou e continuar lendo no outro dia. Você vai preparar um sermão, você vai separar os capítulos, os versículos, a facilidade que nós temos hoje. E através da tecnologia você tem a Bíblia digital, que é uma das maiores ferramentas que existe. Para mim, a Bíblia digital é tão boa que uma pessoa que tem problema na vista, a Bíblia digital dá o privilégio de você ampliar o tamanho da letra para você ver melhor. Isso é bom, tem algumas pessoas até que criticam, mas você sabia que antigamente, quando não tinha Bíblia digital, a gente fazia culto ao ar livre, e quando você ia ler a Bíblia, ficava procurando onde é que tinha uma luz melhor, tinha uns até que pegavam uma lanterna para clarear a Bíblia, para poder ver as letras. E hoje não, nós fazemos culto ao ar livre apenas com o celular, já dá claridade, você lê bem.
E o bom de tudo, a Bíblia de celular, quem não sabe ler, escuta. Olha que coisa boa. Quantas vezes eu durmo e boto lá o livro de Mateus, aí fico lá ouvindo os capítulos. Eu vou lá, tem vezes que eu estou lendo e tem vezes que eu vou ouvir, boto lá Efésios. Aí está lá a pessoa lendo o livro de Efésios para mim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e eu estou ouvindo a palavra. Então, hoje a facilidade, irmão, está grande. Paulo não tinha esse privilégio, Timóteo não tinha esse privilégio, e nós temos esse privilégio, irmão, de ler a palavra, de ouvir a palavra. E hoje nós temos o privilégio de ouvir mensagem na internet, no YouTube, no Spotify. Então, irmão, nós precisamos aprender a agarrar essas ferramentas. Por isso que em Romanos, capítulo número 12, quando Paulo fala sobre Romanos, capítulo de número 12, versículo número 4 em diante. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, ou o mesmo chamado, ou a mesma vocação. Nem todo mundo aqui vai ter a mesma vocação. Tem uns que vai ter a vocação de pregar, outros de louvar, outros vão trabalhar no departamento de criança, outros vai trabalhar no departamento da limpeza da igreja. E todos nós temos um lugar no corpo de Cristo. Então quem não prega, louva; quem não louva, prega; e quem não prega, faz a manutenção da igreja; quem não faz manutenção, cuida do departamento infantil; quem não cuida do departamento infantil, mas você pode convidar uma pessoa, chamando um, chamando outro, para vir para a igreja. Então, irmão, não precisa somente estar aqui no microfone para você pregar. Você prega lá fora através da sua vida, convidando as pessoas, orando por ela. Então, irmão, cada um de nós vai ter uma vocação diferente. Então não se preocupe com os outros, porque aquela pessoa tem um chamado, e o chamado seu é outro. E a gente tem que aprender, depois que descobrir para que Deus me chamou, se especializar no chamado. Por isso que Paulo disse, verso 5: assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Verso 6: tendo, porém, diferentes dons. Uns têm os dons de apóstolo, outros de profeta, outros de evangelista, outros de pastores e outros de mestre. E outros vão entrar no ministério de socorros, que é onde vai ser aquelas pessoas trabalhando na tesouraria, secretaria, departamento infantil e outros departamentos. Então, eu tenho que saber qual é o dom de Deus na minha vida. E enquanto eu não sei, irmão, o que me chamar para fazer, vamos fazer. Se é para evangelizar, vamos evangelizar. Se é para limpar a igreja, vamos limpar a igreja. Se é para orar, vamos orar. Se é para pregar, vamos pregar. Então, quando eu começo a me envolver, o dom que está em mim, ele vai fluir. Ele vai fluir, o dom que está em mim. E muitas vezes, irmão, as pessoas que estão ao nosso redor, ela vê o chamado de Deus na sua vida. Por isso que Paulo diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Verso 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no... Irmão, todo mundo aqui já amolou uma faca ou um facão no esmeril. E você sabe, quando você está amolando, o esmeril vai se desgastando. Aquela pedra de esmeril, ela vai se desgastando. E Paulo fala que quem estuda há um desgaste de ler, de estudar, de pesquisar, de aprender, de desenvolver. Por isso que ele diz, mas o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Versículo número 8, aí ele diz, ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, o que dá o dízimo, o que dá a oferta, com liberalidade, seja livre para isso. O que preside, que é o pastor, com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria.
Romanos 11, verso 29, olha o que Paulo diz. Romanos. Porque os dons e a vocação, preste atenção que a palavra dom está em primeiro lugar, depois a vocação. O dom aqui, porque existe, irmão, um chamado, e esse chamado tem um dom que acompanha ele. Por exemplo, a pessoa que tem um chamado de profeta, o dom que vai acompanhar ele, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espírito. Então a pessoa que tem a vocação para ser um profeta, se ele só prega e esses dons não estão fluindo, então ele não tem chamado de profeta. Então a pessoa que tem um chamado de pastor, que tem um chamado de pastorear, irmão, pense em um chamado que é complicado, é pastorear, é trabalhar com seres humanos. Você sabia por que a ovelha só anda em bando? Ovelha, toda vez que você for assistir um vídeo, for assistir um filme, e se você botar agora no YouTube, ovelha só anda em bando, você nunca vai ver uma ovelha andando sozinha. Uma ovelha que anda só, ela se perde, ela fica perdida. Por isso que Jesus, quando olhou para o povo e olhou para ele, teve compaixão, porque não tinha um pastor para cuidar daquelas ovelhas, porque as ovelhas estavam perdidas. Então, irmão, cada um de nós, existe um dom sobre a sua vida, que quando você prega, esse dom ele vai fluir. Muitas vezes ele não está fluindo por causa da sua timidez ou vergonha. Muitas vezes Deus falou algo ao seu coração e você tem vergonha de falar. Muitas vezes você estava orando e Deus falou algo para você falar para alguém e você disse, não, fala não. Deixa aí para outra pessoa. Senhor, usa outro. Eu não, Senhor, usa outro. Mas o profeta Isaías, ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, dizer eis-me aqui é uma coisa, dizer envia é outra. Sabe por quê? Jonas não quis ir pregar em Nínive. Então, mas ele era um profeta de Deus, era um porta-voz de Deus. Então, irmão, cada um de nós precisamos entender o nosso chamado. Enquanto eu não sei, ore. Paulo ensina em Efésios capítulo 1, versículo 15. Olha só o que Paulo ensina, enquanto você não sabe o seu chamado. E você pode orar essa oração, Paulo está orando pela igreja, mas você pode trazer ela para você. E Paulo diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, versículo 16, não cesso de dar graça, de agradecer pela sua vida, fazendo menção de vós nas minhas orações, quer dizer, orando pela igreja de Éfeso, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele, o quer dizer, de Cristo, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, para saber qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, irmão, nós precisamos saber, porque senão nós vamos estar como Jeremias. Porque no capítulo 1, Jeremias, talvez você esteja nessa situação como Jeremias. Capítulo 1, verso 1, o profeta Jeremias é chamado de o profeta chorão. Se alguém perguntar assim, quem é o profeta chorão da Bíblia? Jeremias. Por quê? Olha o que ele diz. Palavra de Jeremias, filho de Alquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amós, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Olha qual foi a palavra.
A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, Deus vai falar com Jeremias, diz, antes que eu te formasse no ventre materno, o que é que Jesus está dizendo? Antes de você ser gerado, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Isso é o Senhor falando para Jeremias. Disse, Jeremias, eu vou revelar quem você é. E eu vou explicar que quem você é não começou depois de 15 anos, não começou depois de 90 anos, nem de 30 anos, nem de 20 anos. Não, não, Jeremias. Foi dentro do ventre da tua mãe. E para quê? Aí ele diz, verso 6. Então eu disse isso é Jeremias dizendo, quando o Senhor disse, Jeremias, você é um profeta, Jeremias. Aí Jeremias, o que é que ele diz? Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma... Irmão, todo mundo na Bíblia teve uma desculpa. Até Mary tem desculpa para pregar até hoje. Até a irmã Antônia arrumou uma desculpa quando eu falo em pregar até hoje. Então, irmão, isso é natural, isso é bíblico, viu? O que vocês estão fazendo, vocês não estão fora da Bíblia, não. Jeremias disse, Senhor, não passa de uma criança. Mas presta atenção, irmão, ele já não era mais menino de 5 anos de idade. Ele não era nem um menino de 7 anos de idade. Mas o que é que ele está dizendo? Senhor, o cargo é muito pesado. Porque ser profeta não é coisa fácil, não. É ouvir de ti, Senhor, e falar do povo. Porque o louvor, irmão, o louvor sai da terra para o céu. A palavra vem do céu para a terra. Então, irmão, ser um porta-voz, ser um profeta, é ouvir de Deus e falar o que ouviu de Deus para o povo. Por isso que Jeremias, ele sabia o peso da responsabilidade. Tem gente, irmão, hoje que gosta de cargo, gosta de posição, mas não se qualifica para a posição. Tem até uns colegas meus, que eu de vez em quando digo, minha filha, você sabe que fulano agora é pastor? Aí ela diz, meu Deus do céu, pastor. Né? Fazer o quê? Sabe por quê, irmão? Você vai encontrar muitas pessoas que gostam de título de pastor. Hoje... tem algumas pessoas que querem ser apóstolo. É bíblico? É. Mas não entende ainda nem o que é ser apóstolo. Mas o pessoal acha bonito. Aí diz, não, eu quero ser apóstolo. Aí o caba disse que é apóstolo, que eu fui conversar com ele. Aí eu disse, você sabe o que é ser apóstolo? Aí ele ficou igual aquela pessoa, aquelas meninas que tem 20 anos de idade, que não pega nem a M. Você fala uma pergunta a ele, ele fica assim, 2 horas para responder. Foi igual a ele. Você sabe o que é apóstolo? Como é que você é apóstolo e está pastoreando igreja? Não tem como, irmão. A palavra apóstolo significa enviado. Não é uma pessoa que fica, é uma pessoa que vai. O cara diz que é apóstolo pastoreando igreja. Não tem como. Então, irmão, enquanto eu não entendo o chamado, então tem pessoas que acham bonito o título. Mas aí vem outra contradição, porque o pessoal acha que apóstolo só existiu no tempo de Jesus. Aí diz, hoje não existe mais apóstolo. Mas quando a gente lê a Bíblia, bota aí Efésios capítulo 4, verso 11. Quando alguém disser assim, não, esse negócio de apóstolo não existe mais. Preste bem atenção a essa leitura que Paulo fala para uma igreja. Ele começa falando sobre os dons. E ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, primeiro, outros para profeta, outros para evangelista, outros pastores e outros mestres. Irmão, preste bem atenção que aqui no versículo 11, ele não está dizendo que o apóstolo é maior, não. Por que ele botou apóstolo primeiro? Porque o primeiro cargo que existiu foi apóstolo. Tinha 12 que era discípulo, e depois Deus enviou os 12, então eles foram chamados de apóstolo. Aí depois surgiu o quê? Os profetas.
depois os evangelistas, depois os pastores, depois os mestres. Aí ele diz, versículo 12, qual é o propósito dos 5 dons ministeriais? Tem um propósito eles, ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja do Senhor, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Quer dizer, como é que edifica a igreja? Ensinando a palavra, pregando a palavra. Então os 5 dons ministeriais, antes de fluir nos dons, tem a responsabilidade de pregar e ensinar a palavra do Senhor. Versículo 13, aí ele diz, olha só, até quando vai existir os dons? Até que toda a igreja, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem já chegou aqui até a plenitude de Cristo? Alguém já chegou? Eu pelo menos não cheguei ainda não. Então, irmão, se nós não chegamos, os dons permanecem. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade, à fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Noutra tradução diz a perfeita maturidade, a versão NVI. O que está dizendo? Que a igreja vai gerar maturidade na sua vida, para que você não seja um menino, porque a igreja de vez em quando está cheia de menino. Tem crente com raiva de qualquer coisa. Estou com raiva porque ele me deu a oportunidade. Estou com raiva porque o pastor passou por mim e não disse nem a paz do Senhor. Estou com raiva porque o irmão Santo passou ali, não olhou nem para mim. Eu estou com raiva. Não, irmão, isso é menino. Fica com raiva por qualquer besteira. Você dá um pirulito menino, se tomar dele, já arrumou uma briga. Então, irmão, a igreja, o cara chega menino, mas Paulo diz, quando eu era menino, agia como menino, mas depois eu passei a ser homem, eu agi como um homem. Então, irmão, os dons vêm para nos lapidar, para que haja um crescimento espiritual na sua vida. E como é que eu cresço? Lendo, estudando, ouvindo a palavra de Deus, estar submisso àquela palavra que eu estou ouvindo. Pedro fala sobre isso em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente como criança, recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Qual é o genuíno leite espiritual? A palavra de Deus. Você já prestou atenção que a terra que o Senhor prometeu a Canaã, dizia lá que ela manava leite e leite é a palavra. Está aqui, Pedro responde isso. Leite é a palavra. Por isso que ele diz, desejai ardentemente como criança, recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele, pela palavra, vos seja dado crescimento para salvação. Tem um crescimento na sua salvação. Por isso, irmão, que não pode colocar novo convertido na igreja para pastorear. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo número 7. Eu gosto na versão NVI esse versículo, se puder colocar aí. Acho que é o verso 6. Bota aí o 6. Isso. O bispo não pode ser recém-convertido. Porque o novo convertido não conhece nem a Bíblia. Como é que ele vai ser um pastor? O novo convertido não tem nem maturidade. Ele diz, o bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Olha só como é interessante a Bíblia. O primeiro Adão, ele nunca foi criança, ele já foi adulto. Mas olha só, quando veio a primeira tentação, ele caiu. Mas o último Adão, que é Jesus, foi totalmente diferente do primeiro. Ele foi primeiro gerado.
ele nasceu. O último Adão, que é Jesus, ele foi uma criança, passou pela fase de adolescente, chegou à fase de adulto, e somente, irmão, a partir dos 30 anos de idade, foi que ele começou o seu ministério. Por quê? Porque antes, pra você ter uma ideia, com 12 anos, Jesus já estava dentro da sinagoga, dando aula aos mestres, mas ele tinha conhecimento, mas não tinha maturidade. Por isso que você vai encontrar pessoas que pregam bem, que conhecem bem, mas não tem maturidade. Falta maturidade na vida deles. Conhece bem a palavra, prega muito bem, mas são pessoas sem caráter, porque não tem maturidade. E é esse conselho que Paulo diz a Timóteo: olha, não coloque novo convertido não, você vai gerar um problema. Você tem que ter homens, irmão, maduro. Por isso que Paulo, quando chega em Gálatas capítulo 6, verso número 1, olha o que é que ele diz. Agora a versão atualizada é melhor. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha, olha só, a necessidade da pessoa ter maturidade. Ele está falando, já imaginou uma pessoa na igreja, caminhando, pregando, louvando, aí sem querer cometeu um pecado. A maioria das pessoas que cometem pecado, elas se esconde do pastor, se esconde dos irmãos, e ela fica em casa. E é esse conselho que Paulo está dando. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais. O que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa madura, uma pessoa que sabe aconselhar, uma pessoa que já passou por aquele problema. Por isso que é melhor um pastor ser casado. Tem problema se o pastor ser solteiro? Não, mas não é bom. Por quê? Como é que ele vai aconselhar uma mulher se ele for solteiro? Como é que ele vai pregar sobre casamento se ele nunca se casou? Porque só sabe que é um casamento quem é casado. Aí tem experiência para falar para os outros. Uma pessoa casada sabe o que é ter um marido, sabe o que é ter um filho, sabe o problema que um filho causa. Então uma pessoa dessa tem maturidade e tem experiência para ensinar a você. Mas uma pessoa que só conhece, mas não casou, não tem experiência, só tem conhecimento. Pode conhecer bem, mas experiência não tem. Por isso que ele diz: irmãos, se algum for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, que somos nós, nós que somos espirituais, corrigir com espírito de brandura. Não é condenando a pessoa, não é dizendo que você está ferrado, não tem mais solução para você, não. Aí diz: e guarda-te para que não sejais também tentado. Irmão, você só vai entender isso quando você começar a aconselhar as pessoas. Quando você começar a aconselhar as pessoas, aí você vai ver como você vai ser tentado na área que você está aconselhando. É igual quem prega. Quando você prega sobre amor, você é tentado na área. Quando você prega sobre fé, você é tentado nessa área. Quando você prega sobre perdão, você é tentado para perdoar quem você nunca queria perdoar na sua vida. E o que é isso? A maturidade vai chegar na sua vida. E quando você fizer isso, você vai ter a capacidade de dizer: rapaz, eu nunca pensei na minha vida perdoar aquela pessoa, mas Deus colocou um amor tão grande dentro de mim, que eu olhei para ela como se aquele problema nunca tivesse acontecido, e eu disse para a pessoa: está perdoado. Então, irmão, se não tem, irmão, por isso que não é somente o que Paulo disse a Timóteo, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então o obreiro, ele tem que ser provado para ser aprovado. Por isso que Jesus, quando ele não foi como o último Adão, como o primeiro Adão, Jesus, ele passou pela estágio, quando chega aos 30 anos de idade, todo mundo se sentou para ouvir Jesus, porque agora ele não tinha só conhecimento, ele tinha maturidade para ensinar. Davi,
No momento que ele foi ungido a rei, ele no outro dia não estava sentado no trono, não. Ele foi ungido a rei e no outro dia voltou a cuidar das ovelhas. Porque ele não tinha maturidade ainda para assumir o reinado. Então, irmão, não é porque você tem uma vocação, um chamado, não é quer dizer que você está preparado, não, irmão. Você está todo dia sendo lapidado, todo dia você está sendo provado, todo dia Deus está te provando para você ser aprovado. E quando você ser aprovado, não tenha só maturidade, mas tenha também um conhecimento da palavra de Deus, para que você possa ensinar outros. Por isso, irmão, que cada um de nós, eu, você, cada um de nós, temos essa responsabilidade. Por isso que, olha só, o que Paulo, ele fala de algo muito sério, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Essas qualidades que Paulo fala, está difícil você encontrar hoje. E Paulo começa dizendo: fiel é a palavra. Se alguém almeja ou aspira ao episcopado, excelente obra almeja ou algo bom você está desejando. Aí ele diz: mas não pode ficar só por aí. Aí ele diz: é necessário. O que é necessário? É algo que não pode faltar na vida de um ministro. É algo que não pode faltar na vida de um líder. Ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Como é que ele vai repreender o outro se ele não pode nem falar sobre isso? Como é que um pastor vai falar sobre perdão se ele nunca perdoou ninguém? Como é que o pastor vai falar em amor se ele não ama nem a esposa dele? Como é que pode isso? Por isso que ele diz: seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Quer dizer, não pode ter mais de uma. Tem pastores por aí que tem uma mulher e tem um amante. Esposo de uma só mulher. Aí ele diz: temperante. O que é temperante? Ele não pode ser brabo, espancar a esposa. Porque tem gente na igreja é uma pessoa e quando está em casa é outra. Bate na mulher, transforma na mulher em escravo, fica sentado no sofá: traga isso, traga aquilo, traga um sucozinho para mim. A minha esposa, quando eu digo isso, ela sabe o que ela diz: levanta a buscar, você não tem empregada não. Aí eu: amém, mamãe. Aí eu: amém. Aí ele diz: sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para... Olha aí o que Paulo diz. Como é que alguém quer ser pastor e não sabe ensinar? Como é que alguém quer ser um profeta e não sabe ensinar? Como é que alguém quer ser um evangelista e não sabe ensinar? Versículo 3. Não dado ao vinho. Eita, aqui é onde gera os problemas. Porque as pessoas vão ler Efésios 5, aí lê aquela parte e diz assim: e não vos embriagueis. Aí eu sempre brigo assim: então Noé, acho que não conhecia essa parte, Noé, que ele se embriagou-se. Acho que Noé não conhecia essa parte. Aí tem uns que dizem: olha, está vendo, pastor, o cara pode beber, não pode se embriagar. Irmão, não é isso que o versículo está dizendo, não. O versículo está falando de uma comparação de uma pessoa que bebe vinho e fica embriagado. E ele está dizendo: assim deve ser a sua vida cheia do Espírito Santo. Você, no lugar de beber vinho, de se embriagar com vinho, você deve se embriagar com o Espírito Santo de Deus. Ele não está dizendo que você toma um pouquinho, não. Não existe isso não. Sabe por quê? Porque não é. Porque Provérbios, se eu não me engano, é o capítulo 20. Bota aí, Provérbios. Capítulo 20. Verso 1. Vê se é isso daí. É isso daí. Olha só o que Provérbio diz. O vinho é... Você sabe por que o vinho é escarnecedor? Você sabe o que é escarnecer? É falar mal.
Por isso que todo bêbado, quando ele está jogado, diz, mas rapaz, olha como é que fulano está. Está só. Aí ele diz, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido, não é? Irmão, o que é vencido? É aquele que está drogado, que está embriagado, jogado. Ele foi vencido pela bebida. No lugar dele vencer ela, foi a bebida que venceu ele. Então, irmão, as pessoas precisam entender, aí diz, mas Jesus transformou água em vinho. A desculpa de alguns que querem beber. Mas preste bem atenção, um detalhe. Irmão, no tempo dos judeus, eles não tinham hábito de tomar café. Não existia isso lá em Israel. Uma cultura deles era oferecer vinho quando recebiam um visitante. Mas não era uma garrafa não, irmão. Era um pouquinho de vinho, assim como a gente oferece um pouquinho de café. Então era uma cultura de oferecer vinho. Eles não ficavam lá bebendo até se embriagar, não. É uma cultura. Já nós precisamos evitar até esse tipo de cultura. Por quê? Já imaginou uma pessoa que é alcoólatra, aceita Jesus, e ele está fazendo de tudo para deixar de beber. Se ele, irmão, tomar só um gole, não precisa mais do que isso, só um gole, ele perde o controle. Ele perde o controle. Ele é vencido por ela. Por isso que quando as pessoas vão para o AA, o primeiro conselho que ele recebe é: evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole. Todo nazireu era proibido de tomar vinho. Quem conhece a história de Sansão sabe, João Batista também não tomava vinho. Então, irmão, aí ele diz, olha só o verso 2, Provérbios 20, verso 2. Como o bramido do leão e o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Preste bem atenção que ele começou a falar sobre o vinho. E no versículo ele diz, olha, como o bramido do leão, preste atenção que ele vai dizer, e o terror do rei, porque todo mundo tinha medo do rei. Você sabia que ninguém nunca podia chegar triste na presença do rei? Por quê? Porque você chegar triste na presença do rei, você está dizendo, eu não estou gostando do seu reinado. Eu não estou gostando porque o Senhor está reinando. Toda pessoa que se apresentava dentro do rei, ele já chegava alegre. Ele não podia chegar triste. E você vai ver que Neemias chegou triste diante do rei. O rei pergunta, o que você tem, Neemias? Diga logo aí o que está acontecendo, que você está triste. Porque ninguém poderia chegar triste diante de um rei. E por que nós chegamos tristes diante de Deus? Se a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Aí ele diz, o que lhe provoca a ira e peca contra a sua própria vida. Irmão, todo o bebo, ele acaba deixando os outros irados. Não é nem porque a pessoa quer, é ele de tanto provocar. Todo bebo é rico, você nunca vai ver um bebo pobre. Todo bebo é valente, ele pode ser aquele cabo, dá um sopro, ele cai, mas é brabo. É um siri dentro de uma lata. Todo o bebo fala alto, pode prestar atenção. Parece que depois que bebe tem problema de audição. O cara não fala baixinho, ele fala alto, mas depois que está bom, você quase não escuta a voz dele. Quando ele está bom, você pede ele falar, aí fica ao contrário. Não fale alto para ouvir que eu não estou ouvindo, não. Mas quando ele bebe, aí perde o controle, parece, até a audição. Então, irmão, nós precisamos, um ministro de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós, irmão, estamos precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra, mas também precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter essas qualidades,
para que as pessoas, quando olhar para você não precisa dizer, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: aquele é um homem de Deus, aquela mulher ali é uma mulher de Deus. Por quê? Porque Deus está na sua vida, por isso que você é uma mulher de Deus, por isso que você é um homem de Deus. Então, irmão, que nós possamos crescer e ter a convicção o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. O meu vai louvar o Senhor. Amém. Pronto. Era para dizer amém?